Começar com o Júlio e a Mauri, estão aqui já com a gente desde o primeiro bloco sobre esse jogo de logo mais contra o Figueirense. Esse é um jogo muito importante, né? Porque os resultados de ontem já não foram tão favoráveis ao Botafogo, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Pois é, não foi nada favorável para o Botafogo. O Botafogo precisa de uma vitória nessa rodada para garantir a classificação com antecipação, ou senão vai ficar dependendo na próxima rodada, né, de vencer, uma combinação de resultados que seja. Mas seria bom para o Botafogo já ganhar logo nesse jogo contra o Figueirense, que está invicto a 4 jogos também, 3 deles foram vitórias, né? Vem com um time meio desfalcado ali, tem 3 desfalques, né? Tem jogador retornando também, o Zé Mário, lateral, pode retornar, né? Pode jogar hoje. E aí, o Figueirense, eu acredito que está meio que na vantagem aí, né? Ele precisa só do empate para classificar. Está jogando fora de casa. Então, eu acredito que o time vai se fechar um pouquinho lá, esperar o Botafogo propor o jogo, né? E a gente sabe que o Botafogo, muitas vezes nessa situação, acaba sofrendo, né? Porque não tem conseguido fazer uma criação no meio campo muito boa para propor esse jogo, para propor o jogo como precisa, quando precisa, às vezes, e vai ter que lutar bastante para conseguir passar do Figueirense. Pois é, Mauri, e outra, né? Se perde hoje, por exemplo, ou empata, né? Fica um jogo difícil contra a Aparecidense, fora, que vai estar na briga, e em casa, e a gente lembra do que a Aparecidense fez ano passado, né? Foi campeão da Série B, né? O Botafogo, um resultado negativo hoje, que seria empate, se bem que o empate o Botafogo gosta muito de empatar, né? Então, seria bom para o Figueirense. Mas o resultado negativo hoje, para mim, empate ou derrota é negativo, tira o Botafogo daquela cômoda situação de que eu dependo apenas de si, né? Porque quando depende apenas de si é quando você pode ali ainda brincar com a tabelinha, brincar de perder pontos, ou então empatar, etc. Até perder jogos, etc. Agora não, se empatar hoje ou perder, o Botafogo vai precisar vencer a Aparecidense para quem não ficar tranquilo. Depende ficar dele ainda, e não torcer para ninguém. Mas aí, se empatar lá também, aí vai ter que torcer para uma combinação de resultados. O Vitória, por exemplo, que é um time que tá chegando aí no caos, pega o Brasil de Pelotas já rebaixado, ou brigando ali pelo rebaixamento ainda na última rodada. Mas joga em casa, é um time forte, é um time que... Tem torcida, né? É um time que está nessa Série C tentando de todas as formas, parece que ganhou um fôlego a mais para tentar sair desse bloco de baixo. Então o Botafogo hoje não tem outra escolha, né? A tabela, os jogos do final de semana poderiam já garantir a classificação do Botafogo, mas foi tudo ao contrário, né? A tabela foi muito favorável para o Campinense e não para o Botafogo. Então o Botafogo hoje tem a missão mesma de vencer ou vencer, porque uma derrota hoje seria muito doída e é uma semana muito curta para o próximo jogo, para a última rodada, e faz com que você perca um pouco ali do foco, os jogadores psicologicamente possam estar um pouco mais abalados. Tem uma questão também que eu acho que é importante o Botafogo pensar nisso, né? Você ali ficando entre os 4, você tem a vantagem da última partida estar em casa. Jogar em casa, né? Fator que não aconteceu com o Botafogo nos anos em que ele bateu na trave ali, né? 2016 contra o Boa Esporte, 2018 contra o Ferroviário, o próprio Ituano ano passado, né? Tudo fora de casa, né? Não conseguiu ainda estar aqui ao lado da torcida no último jogo. Essa próxima fase, né? Ficar falando na próxima fase... é relativo, né? Ficar falando na próxima fase, se é um time ter garantido ainda, fica meio que... Depois a gente zica aí, a galera vai ficar brigando com a gente aí, né? Mas, próxima fase, você perguntou, é aquela coisa, né? É um tiro curto, né? É um quadrangular, 6 jogos, é vencer em casa e pontuar fora, né? Você vai chegar aí a 10, 11 pontos, aí com essa pontuação, independe do que aconteça, no mínimo aí você vai entrar em segundo lugar, que aí passaria para a semifinal e o mais importante, conquistaria o acesso. Mas, primeiro, entretanto, todavia, contudo, Júlio, ainda faltam 90 minutos, 180 minutos, mais os 20 de acréscimo. Então o Botafogo precisa mesmo vencer o jogo de hoje para não ter tanto susto contra a Aparecidense na última rodada. Pois precisa vencer, como o Mauri está frisando mesmo, até porque o Botafogo está invicto, né? Nos últimos 7 jogos está invicto. Se ele empatar, vai ser desses 8 jogos, né, feitos, seriam 6 empates.
Só falta o Botafogo conquistar a classificação e um acesso só empatando só e calar a boca da gente. Que nem teve um ano na Copa do Mundo que eu acho que foi a Suíça que chegou nas oitavas de final só empatando. Sim. Eu não sei se vocês lembram. 3 pontos, isso mesmo. Chegou nas oitavas, foi na quarta de final só empatando. O Botafogo pode ser meio que uma Suíça, né? No caso que você está falando aí, Amorim. Mas, assim, para o ânimo, né? Para o psicológico, vamos dizer assim, o Botafogo precisa realmente ganhar nessa rodada para mostrar para o torcedor. Para mostrar para os adversários também, estamos vivos, a gente vai entrar aí para essa próxima fase brigando realmente pelo acesso e marcando o território realmente. O Botafogo precisa disso. Ele veio o campeonato todo, muitas vezes falhando, né, em jogos em casa, e agora precisa fazer essa marcação de território aí para garantir a classificação. O Júlio falou da Suíça, eu lembro de 98, né, que o Paraguai foi eliminado da Copa do Mundo para a França, que viera a ser campeão, sem ter perdido um jogo, né, em campo, né? Empatou, venceu os jogos na primeira fase e contra a França perdeu nos pênaltis. Parece que tá coisa... O Brasil 78, a Copa do Mundo, não parece perdeu nenhum jogo. Também foi eliminado dessa forma. Isso. E não foi campeão, né? Campeão foi a Argentina. Então, assim, o Botafogo tá indo nessa sorte aí, né? 78. A gente torce que pelo menos o Botafogo consiga passar de fase e dar um pouco mais de respirar, um pouco mais de sabor de vitória, de alguma coisa, né, de conquista para o futebol do nosso estado. Foi isso mesmo, saiu com o título de campeão moral em 78. Aquele jogo, Argentina e Peru, que terminou, acho que 6-0. Mas campeão moral não leva taça para cá, não leva nada, né? Então, nem entra nas estatísticas. É perdedor de todo jeito, né? Valeu, Amorim, valeu, Júlio.